Fala pessoal, aqui é Priscila e hoje eu quero falar com você sobre intensidade, sobre intencionalidade. Eu gostaria de saber se vocês sabem identificar o quanto de intensidade vocês aplicam naquilo que vocês desejam, o quanto vocês são intencional para viver aquilo que vocês têm de propósito em viver. E para falar sobre esse tema, para falar sobre intensidade, eu quero falar um pouquinho sobre Davi e Saul. Não tem como a gente não trazer essa história que nos marca tanto, que nos faz aprender tanto com a vida de Davi, com a vida de Saul, e o quanto nós podemos tirar de exemplos, de conhecimento para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E Davi e Saul, os dois foram escolhidos pelo profeta para reinar em situações diferentes. Os dois eram escolhidos por Deus para guiar o seu povo, foram escolhidos por Deus para reinar sobre aquela região, para poder realmente guiar o seu povo aí para um lugar melhor, para uma vida melhor. Porém, o que diferencia Saul de Davi? Saul, ele era muito colérico, ele era muito instável e ele tinha desobediência. Então, quando Deus fala para Saul, dá uma ordem para Saul, ele cumpre em partes aquela obra. Então ele executa aquele chamado, aquele mandamento pela metade. E muitas vezes nós também fazemos isso. Às vezes não escutamos ou escutamos apenas aquilo que nos convém e fazemos exatamente aquilo que é do nosso agrado. E não aquilo para que Deus nos chamou para fazer. Não fazemos aquilo completamente como Deus exige que nós façamos. Então, quando Saul desobedece a ordem de Deus, Samuel, o profeta, fala que ele irá perder o trono, que ele já não é mais considerado o rei. E isso tirou totalmente a paz de Saul, porque ele só tinha, ele não era, ele só tinha um cargo, ele só tinha uma posição de poder, ele só estava, ele não era uma pessoa que realmente tinha autoridade, uma pessoa que realmente era reinante. Veja a diferença de ter e ser. Por mais que falam que vão retirar tudo de você, todas as coisas, mas se você você reconquista tudo isso e muito mais. Então, antes de buscar ter algo, antes de buscar conquistas, você precisa primeiro ser. Qual é a sua essência? O que de fato você é? E aqui tem toda a parte de intensidade, o quanto Saul foi intenso na perseguição de Davi. Porque quando Davi derrotou o gigante, muito antes disso, ele já foi ungido para ser rei. Mas isso aconteceu automaticamente? Depois que Samuel passou ali pela casa do pai de Davi, e depois de muita conversa, ver os irmãos, o pai apresentar, até ele esquecer de Davi, porque Davi era um improvável, Davi era um pastorzinho de ovelhas. Quem queria Davi como rei? Quem poderia imaginar Davi reinando, guiando? Até o pai dele não acreditava. E quantas vezes pessoas próximas, pessoas em que amamos, pessoas da nossa convivência, não acreditam no nosso potencial, não enxerga as nossas virtudes.
Mas isso não fez com que Davi não fizesse um trabalho, não treinasse, não fizesse nos bastidores aquilo que precisava ser feito. Davi cuidava das ovelhas do pai e defendia essas ovelhas de uma forma valente, que trouxe o treinamento para que ele pudesse derrotar um gigante. Então, muito antes de Davi, lá no campo de batalha, derrotar Golias, ele já havia derrotado ursos e leões. Veja que a nossa batalha, que a nossa dificuldade é o nosso campo de treinamento. Isso que você está vivendo provavelmente está te causando medo, angústia, está te trazendo sentimentos de isso é o máximo que eu aguento, isso é tudo, Senhor, eu não aguento mais viver mais nada, eu estou no meu limite. E Deus te fala, isso é treinamento, minha filha, meu filho, isso só faz parte do seu treinamento. Você irá lutar com gigantes, você irá passar por momentos do deserto, de perseguição. Você terá um caminho muito longo ainda. E eu estou te treinando para que o seu coração, quando ele estiver lá, no momento em que eu preparei para você, em que você esteja vivendo a promessa, o seu coração seja um coração puro, ensinável e que ele se arrependa, que ele seja um coração agradável a Deus. Então, Davi, ele teve toda essa preparação. E quando ele foi para o campo de batalha e que ele venceu, Saul logo viu o quão valente Davi era. E ele não queria perder. Quem que quer perder alguém muito bom no que faz? Quem que quer perder alguém que tem uma energia, que tem uma coragem do seu lado? Só quem não valoriza, só quem não consegue enxergar isso. Então, rapidamente Saul aproximou Davi, trouxe ele para perto, falou: quero essa pessoa aqui comandando o meu exército, eu quero que ele organize as batalhas, que ele vai à frente. E isso foi gerando a Davi várias vitórias. E daí vem o problema. Saul enxergou em Davi aquilo que nem ele havia enxergado. Saul não via mais um guerreiro, mas Saul enxergava ali um rei. E aí começa a perseguição. E Davi não entende. Davi não entende por que Saul estava o perseguindo, porque Davi fazia tudo para o rei. Davi ajudava ele a se acalmar quando ele tinha as perturbações dele, que ele ia perder o reino, que ele não ia mais reinar, que ele não era mais rei daquela terra. E Davi o acalmava com som de harpa. Davi era guerreiro, Davi era leal, e Davi não entendia a perseguição de Saul. E muitas vezes você também não irá entender por que você está sendo perseguido. Muitas vezes você não vai enxergar os motivos, porque nem você ainda consegue enxergar quem você é. Você ainda não sabe quem você é, mas tem pessoas que já enxergam quem você é. E quando existem pessoas como Saul, que não conseguem admitir, que não conseguem dividir, né? Ou simplesmente permitir que a vontade de Deus seja feita, elas irão te perseguir. Então, eu vou falar um pouquinho agora da passagem, está lá em Samuel 1, tá? Então fala quando Davi
se despede de Jonatas e abandona definitivamente a corte. Então é um momento em que a perseguição, Davi estava ali entre a vida e a morte. Saul queria o matar. Saul não queria imaginar Davi reinando, porque ele já enxergava o que Davi era. Então ele foge da corte. Então ele começa uma vida errante de proscrito. E aqui é tão importante, gente, quando você pega para ler a Bíblia, você buscar de fato o significado de cada palavra que você lê. Porque quando a gente lê que fala assim, começa uma vida errante de proscrito, a gente pode entender que Davi começa uma vida errada. E na verdade, o significado dessa palavra é que Davi começa uma vida sem local fixo, sem destino, vivendo como um exilado. Como um exilado. Você sabe o que é ser exilado? É ser expulso da sua terra, sem motivos. Então aqui Davi inicia a sua jornada mais solitária, a sua jornada de fugitivo, de exilado. Primeiro em territórios israelita, povoado, depois pelas montanhas e no descampado, com um intervalo em Moabe e finalmente em território filisteu. Veja que Davi, ele precisou passar por outros ambientes. Todo o processo de aprendizado de Davi teve mudanças de ambientes. Veja como é importante você ser intencional, ir para ambientes em que vai permitir o seu crescimento, a sua transformação. Então veja que Davi, como exilado, como fugitivo sem destino, ele busca ambientes que o possam fortalecer, que ele possa se tornar forte. E em cada lugar em que Davi passa, Davi se torna um mestre em liderar pessoas. Davi se torna o maior guerreiro com o maior exército de homens em que ele treina, em que ele faz todo o treinamento. Veja como Davi, ele não perdeu em nenhum momento aquilo que ele era. Mesmo lá, exilado no deserto, nas montanhas, no descampado, em terra alheia à sua, ele não perde quem ele era. Um grande líder que treina pessoas, que tira o melhor que elas podem ter dentro delas. Faz aflorar dentro delas o seu melhor. Davi era um grande mestre. E a notícia da morte de Samuel e a visita do rei à feitiçaria antecipam e preparam a morte de Saul. Veja que Saul, desorientado, Saul não tinha a presença de Deus mais com ele. Então Saul começa a buscar a feiticeira, ele quer saber do futuro, ele quer saber sobre Davi, ele quer saber sobre o reinado. E Davi nunca perdeu a presença de Deus, porque para Davi ele sempre falava: eu posso perder tudo, mas que eu não perca a vossa presença em mim, porque ele sabia do que ele não podia perder, o que ele não poderia ficar sem. Executando o conselho do profeta e as repetidas consultas a Deus, nos capítulos 23 e 30, discorre em plano simplesmente humano. A hostilidade de Saul não se diz provocada por um espírito maligno para si e seu filho, temor exacerbado doentiamente, embora não injustificado. Então veja que Saul
começa a perseguir até o seu filho Jonatas, porque Jonatas tinha um apreço muito grande por Davi. Então Jonatas era muito amigo de Davi. E então Saul começa a perseguir seu filho também, porque ele vê ele como um grande rival. Mas veja que não é por um espírito maligno. Ele não estava tomado de um espírito maligno, mas sim de sua doentia exacerbada, injustificada vontade de não perder o reino, do seu ego. Veja que Saul, ele estava lutando contra o próprio ego, contra o seu próprio ego. As sucessivas deliberações de Davi são frutos de sua astúcia, presença de espírito, decisão rápida e de acontecimentos inesperados. Através desses fatores humanos, o Senhor vai dirigindo a carreira de Davi sem intervenções milagrosas e espetaculares. Gente, essa passagem é maravilhosa, porque Davi é fruto da sua astúcia. Nós somos frutos daquilo que nós somos, tem a nossa astúcia, a nossa coragem. Você acha que Davi não tinha medo? Você acha que Davi não dormia às noites? Muitas noites ele ficava sem dormir por medo, por receio. Mas Davi tinha coragem, Davi tinha a presença de Espírito. Davi tinha o Espírito Santo com ele. E muitas vezes, por falta dessa comunhão, dessa intimidade com Deus, com a presença do Espírito, deixamos nos desconectar daquilo que é a nossa maior fonte de vida. Às vezes, por essas agendas que são impostas hoje, essas agendas políticas, agendas de revoluções humanas, né? A gente esquece ou deixa ou banaliza a grande fonte de vida. De onde vem a nossa coragem? De onde vem a nossa vitória? Porque Davi teve astúcia, mas Davi tinha a presença do Espírito. Davi tinha decisão rápida. Às vezes, a impulsividade de uma tomada de decisão, se ela não é guiada pelo Espírito, ela pode trazer consequências terríveis. Elas podem acabar com vidas. Elas podem nos destruir. Mas uma decisão rápida, guiada pelo Espírito, pode nos trazer vida, pode nos levar para a preparação daquilo em que Deus quer que vivamos. E existem acontecimentos inesperados na vida de Davi. Veja que o que acontece na vida de Davi não é algo cinematográfico. Muitas vezes acontece, tem passagens na Bíblia que é aquela situação, nossa, parece filme de Hollywood, né? Mas muitas outras coisas são eventos inesperados que acontecem na vida de Davi, em que ele pode ver a presença de Deus. E através desses fatores humanos, o Senhor vai dirigindo a carreira de Davi. Veja que ele deixa Deus direcionar, ele deixa o Senhor direcionar a sua carreira, ele se entrega para Deus, ele entrega o seu caminho para que Deus o direcione, o dirija.
sem intervenções milagrosas ou espetaculares. Gente, eu sei que é muito doloroso, eu sei que é muito difícil, eu sei que esperar em Deus é um processo que precisa de muita resiliência. Precisa de muita resiliência. Porque às vezes imaginamos que Deus ele tem uma vara mágica e que assim como um show de ilusão, de mágica, a vida nossa irá se transformar. A minha carreira profissional, nossa, vai ter aquela virada de chave. Que do nada eu vou conquistar tudo aquilo que eu desejo. Que do nada eu vou ter uma vida próspera. Do nada eu vou ter um relacionamento saudável, um relacionamento que é abençoado por Deus, uma família abençoada. Que do